Oi pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre Revolução Russa. Então, vem comigo! Nessa primeira parte, a gente vai ver a localização do Império Russo, o contexto em que se deu para chegar até a Revolução, os fatores e as motivações e a Revolução propriamente dita. Bom, o Império Russo ele durou de 1721 até 1917. Ele foi um dos maiores impérios da história e sua extensão chegou a mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. O sistema político do Império Russo era o czarismo. Czar era o soberano e também chefe do exército. Seria equivalente a uma monarquia absolutista. Na época da Revolução, czar era o Nicolau II. A economia do Império Russo era basicamente agrária. No entanto, os camponeses pagavam altíssimos impostos e muitos deles estavam passando fome. A industrialização foi um processo tardio no Império Russo. Então, nas cidades, quando ela começou, houve um grande aumento populacional, mas as condições de trabalho eram péssimas e havia muito desemprego. Não bastasse as dificuldades existentes, o Império Russo participou de duas guerras. Uma com o Japão, em 1905, disputando o controle da Manchúria. A outra, a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ao lado da França e da Inglaterra. Os desgastes com a guerra agravaram ainda mais a situação da população russa. Como vocês perceberam, é impossível dizer que houve um único fator para ter acontecido a Revolução Russa, mas sim que teve um conjunto de fatores e motivações que levaram até a Revolução. A grave situação em que vivia a população russa favoreceu o desenvolvimento dos ideais socialistas que já estavam se espalhando pela Europa na época, ajudando na organização dos trabalhadores camponeses e urbanos. Um dos episódios mais marcantes foi o Domingo Sangrento. Ele aconteceu em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, quando trabalhadores foram entregar um abaixo-assinado ao czar, reivindicando melhorias de trabalho. Mas ao chegarem à sede do governo, foram recebidos a bala pelo exército do czar, o que ocasionou uma série de mortes e feridos. Esse é um pequeno trecho do abaixo-assinado que deveria ter sido entregue. Depois do Domingo Sangrento, a oposição se fortaleceu e organizou diversas greves, manifestações e revoltas. Também surgiram os sovietes, que eram os conselhos que organizavam os trabalhadores. Dá para resumir a situação da Rússia naquele momento? Dá. A população basicamente estava passando fome, desempregada, insatisfeita com o governo, as ideias socialistas se espalhavam cada vez mais e os trabalhadores se organizando. É diante desse cenário que começa o processo revolucionário. Se você quer saber ou relembrar o conceito de revolução, vem nesse vídeo aqui, que lá tem tudo que você precisa. Mas voltando aqui para a Rússia, foi em 1917 que tudo aconteceu. A Revolução se desenvolveu em 2 episódios. O primeiro foi em fevereiro. A Marcha das Mulheres Trabalhadoras, que estava programada para aquele dia, acabou atingindo uma grande proporção, unindo muitos trabalhadores e juntos invadiram o palácio do governo e acabaram botando fim ao regime czarista. O outro momento foi em outubro do mesmo ano, quando os grupos políticos com apoio da população implantaram o socialismo. Quer saber como é que ficou a Rússia revolucionária? É só acessar o próximo vídeo. Mas antes, não esquece de dar um gostei aqui, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Insta. Até mais e bons estudos!